Vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho de Brasil hoje, né, da nossa pátria amada aí, né? Eu vou fazer nesse vídeo uma comparação, né, do PIB brasileiro no decorrer dos anos, tá? E também vou fazer uma análise dessa comparação com o PIB da Índia e vou também fazer uma crítica aos brasileiros, tá? O que eu tenho visto na rede social é que a galera não conhece o Brasil. Recentemente eu vi uma matéria ainda dizendo que a Índia vai passar o Brasil, que vergonha, tá? E a matéria era bem sensacionalista, falando nesse sentido da Índia você passar o Brasil e tal, que isso seria uma vergonha que mancharia a nossa história, né? Tendo um PIB menor que o da Índia, né? Um país extremamente complicado e tal. Mas assim, eu vou mostrar hoje aqui nesse vlog, nesse pequeno vlog, muitos motivos para se orgulhar do seu país e você vai ter uma noção da dimensão que é o Brasil na América Latina, tá? O Brasil na América Latina é a potência da América Latina. Nós somos o principal país da América Latina. Não adianta você achar que não, que o Brasil é uma bosta. Não, o Brasil não é uma bosta. Tá? O Brasil é um país muito forte e você tem muitos motivos para saber como que funcionou a nossa economia e muitos motivos para se orgulhar disso, estudar e ir a fundo e aprender mais sobre o Brasil, tá? Então vamos lá, vamos à parte que é legal aqui. Eu estava pesquisando no Google sobre o PIB brasileiro, sobre a economia brasileira, e eu encontrei um gráfico interativo que compara o Brasil, Argentina e Índia, que era o ponto que eu queria chegar, né? Que era o ponto da crítica aí que o pessoal falou assim, a Índia vai superar o Brasil. É interessante que esse gráfico interativo que eu vou mostrar para vocês, eu vou focalizar a câmera só na tela do computador, tá? Para a gente poder fazer o acompanhamento e aí vocês vão ficar só com a minha voz. Então vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa breve análise do Produto Interno Bruto brasileiro. Aqui na década de 60, vocês podem notar pelo gráfico que o nosso PIB e o da Índia ele era maior que o PIB brasileiro. Nós estávamos atrás da Índia, inclusive atrás da Argentina na década de 60. Então não seria a primeira vez na história que nós estaríamos atrás desses países. E a distância entre Brasil e Índia até se acentuou um pouquinho, mas depois normalizou. Entrando aqui na década de 70, a distância entre esses países era muito pequena, mas mesmo assim a Índia ainda era maior que o nosso, tá? Aí nós tivemos um crescimentozinho um pouco acentuado, vocês podem ver pela angulação da curva, ó, da curvatura, que nós tivemos um crescimentozinho aqui, com uma angulaçãozinha até que razoável, aí na casa de uns 15, 20 graus. Tá? Não calculei os graus exatos, mas é mais ou menos por aí. E nesse período aqui até a década de 80, a gente passou a Índia, a gente passou a ter um PIB maior que a Índia, até o ano de 82, mas a gente deu uma escorregadinha aqui, ó. Aqui no ano de 83 a Índia superou o Brasil novamente. Então quer dizer, não seria, se acontecer algum problema futuro, não seria a primeira vez que a Índia passaria o Brasil. A gente já teve isso aí no nosso histórico diversos anos da Índia superando o Brasil. Mas eu não acredito que a Índia tenha a capacidade de alcançar o Brasil. Tá? Eu vou mostrar o porquê. Aí depois, novamente, no final da década de 80, nós tivemos um acentuamento, um crescimento pequeno. Tá? No ano de 1990 foi um augezinho que inicia-se uma queda normalmente até 1992. Tá? Esse período de 90 até 92 foi um período meio turbulento no Brasil. E aí aqui, a partir de 92, nós tivemos uma retomada do crescimento. Algumas mudanças econômicas aconteceram e a gente teve uma retomada no crescimento. Porém, essa retomada no crescimento parou em 1997. Tá? No ano de 1997, vocês vão notar que foi o pico desse período. A partir daí, no ano de 98, 99, os anos que subseguiram até o ano de 2002, nós tivemos uma queda muito acentuada. No ano de 2002, nós perdemos para a Índia novamente. Então, a Índia voltou a figurar como uma economia mais forte que a brasileira. No ano de 2002, para vocês terem uma ideia, o nosso PIB voltou a ser igual ao PIB de... No ano de 1994, nós tivemos um PIB de 546 bilhões. No ano de 2002, nós tivemos um PIB de 504 bilhões. Nós tivemos um PIB em 2002 menor do que o ano de 1994. Então nós tivemos aí um período bom na nossa economia,
Mas esse período bom ele não teve lastro, ele teve uma queda muito acentuada. Eu atribuo esse período de queda ao fato de nós vínhamos de um câmbio estático, que não era flutuante, nós passamos a ter um câmbio flutuante sujo e eu acredito que essa política econômica do câmbio flutuante demorou muito para chegar, tá? Então eu acredito que nós tivemos um PIB muito alto aqui nesse período sem lastro, sem ter... E aí você pode notar que no ano de 2002 a Argentina também teve uma crise, uma queda muito grande, mas em compensação a Índia só cresceu. A Índia de 93 até em diante ela só cresceu, tá? A Índia não teve essa queda que nós tivemos, essa barriga no gráfico aqui que nós tivemos, tá? A partir do ano de 2003 nós começamos a superar a Índia novamente, tá? Não 2003 não, 2005. 2002, 2003 e 2004 nós ficamos atrás da Índia, tá? No ano de 2005 em diante nós passamos a superar a Índia e aí daí em diante nós nunca mais perdemos para a Índia. Aqui foi em 2008, tá? Em 2008, quando teve a crise nos Estados Unidos dos mercados lá imobiliários, a gente estava com um PIB de 1,6 e aí no ano seguinte caiu para 1,62, 1,65, 1,62. A gente teve uma quedinha no PIB aqui nesse período dessa crise, mas essa crise não abalou a Índia, ó. A crise não abalou a Índia. E aí em 2011 nós tivemos o nosso pico, né? Que foi o maior PIB da história do Brasil, foi o do ano de 2011, que nós chegamos a 2,4 trilhões. Aí nós tivemos mais uma queda de PIB, que foi para 2,2, depois 2. Continuamos na casa dos 2,2. Aqui o gráfico traz até 2013, tá? E eu vou apresentar, o dado de 2014 é 2,214, mas você pode notar que a Índia também freou o crescimento. Então, na minha visão, é balela esse negócio de que a Índia vai passar o Brasil de novo. Se a Índia conseguir passar o Brasil, vai ser num futuro muito distante. Isso eu não acredito que vai acontecer. A diferença entre o PIB indiano e o PIB brasileiro é muito grande, é muito expressiva. Vocês podem notar que o crescimento dos períodos, ele acaba gerando uma angulação na curva do gráfico, né? Quanto maior a angulação, maior foi o percentual de crescimento, entendeu? Quanto maior o percentual de crescimento que você tem num período, maior angulação você tem. Então você tem um desenvolvimento muito grande econômico nesse período, em relação a períodos anteriores aí. A angulação desse período é muito baixa, uma angulação que praticamente de um ano para o outro não mudava, você sai de pouquinho em pouquinho. Aqui nós tivemos de 2005, pode considerar até, talvez desde 2002, nós tivemos variações muito grandes no nosso PIB, tanto que chegamos ao pico de 2,4. Então eu vejo às vezes algumas pessoas postando na internet aí que o Brasil acabou, que o Brasil já era, que não tem mais Brasil. Isso não é uma verdade, porque nós ainda temos um PIB de 2,217 bilhões, ainda é um PIB expressivo. Estamos hoje na 7ª economia do mundo, tá? Nós tivemos um pico, aqui nós éramos a 8ª economia do mundo, tá? Depois de 8ª economia do mundo nós caímos para a 12ª economia do mundo. E aqui nesse outro pico nós chegamos a ser a 6ª economia do mundo. Mas isso aqui não se sustentou e nós voltamos para a 7ª economia do mundo nos 3 anos aí subsequentes, né? 2012, 2013 e 2014, nós estamos segurando aí entre a 7ª economia do mundo. A título de curiosidade, a 6ª economia do mundo é a Inglaterra. E nós estamos numa distância bem significativa da Inglaterra, aí, mais ou menos uns 600 bilhões, né? A gente consegue verificar por esse gráfico também que os nossos irmãos argentinos não andam muito bem das pernas. Os nossos irmãos argentinos, eles não têm a mesma expressão econômica que o Brasil tem. O Brasil é um país muito mais relevante no mundo e isso é um motivo sim para as pessoas se orgulharem do país que moram, do país que tem, tá? O Brasil não é uma merda, o Brasil não é uma bosta de país. O Brasil é um país que conseguiu aí estar figurando com a 7ª economia do mundo e bem colocado, bem estabilizado. Estamos passando por um período de crise,
mas não significa que estamos deixando de produzir. Tá? Não significa que nós voltamos ao ano de 1995, por exemplo. Em 1995 nós tivemos 769 bilhões de dólares de caixa. Lembrando que esses valores são todos em dólares, né? Essas comparações são todas em dólares. Então, independente da desvalorização do real, 2,4 ou o atual 2,217 de PIB é algo muito relevante, porque todos esses valores são atualizados em dólares. Então, acredite no Brasil, continue a sua luta contra a corrupção. Vamos falar mais sobre o IDH e corrupção em outros vídeos. Esse aqui foi só para mostrar o gráfico interativo do PIB, que é bem interessante.